Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo gastronômico, um empreendimento que está no mercado há 91 anos. Em breve já vou apresentar o nosso convidado especial de hoje. E aqui, você sabe, o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos acompanhar nas redes sociais e também no canal 524 da NET Claro TV. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje, então, vamos falar sobre empreendedorismo gastronômico. E temos aqui um convidado especial que está à frente do empreendimento, que está no mercado há 91 anos. Ele é palestrante e CEO da Churrascaria Santo Antônio. Seja muito bem-vindo, Jorge Aita. Opa, um prazer muito grande, enorme até, poder estar aqui participando, contando um pouco da nossa história, o que significa para mim a Churrascaria Santo Antônio e para a minha família. Sabe que muitas empresas não conseguem se manter abertas, 70% não conseguem se manter abertas nos primeiros 5 anos. E quando a gente tem uma empresa, que está há 91 anos no mercado e tem tudo para continuar muito mais anos ainda, é uma satisfação, Jorge, de ver e também hoje aprender um pouco contigo qual é o segredo disso, né? Que faz uma empresa estar no mercado há 91 anos? O segredo não seria um só, né? Essa continuidade depende de muitos fatores. Em primeiro lugar, a sequência na família, né? Uma empresa familiar, que já estamos na 4ª geração, a 5ª geração também já está atuando lá dentro, dando os primeiros passos, e é uma junção de coisas assim que só a estrutura familiar bem resolvida que consegue fazer dar certo, assim. Que é um desafio, porque muitas empresas têm problemas de sucessão, né. No tempo que eu trabalhei numa empresa de bebidas, e tinha muitos distribuidores no interior do estado, Brasil inteiro, e um dos maiores desafios das empresas era a sucessão, porque muitas pessoas, acaba às vezes que os filhos acabam não querendo dar continuidade no negócio do pai, e ainda da família, né, e ainda vejo assim que, no caso do restaurante, né, que abre domingos, feriados, né, há uma dificuldade maior, porque a nova geração não quer ter essa possibilidade de trabalhar sábados, domingos, feriados, né, porque o segredo do sucesso também é muito trabalho. Esse é um assunto muito bacana de a gente falar, porque como é que tu vai dizer para um adolescente que ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, que tu trabalha com comida, e comida é muito perto da fome, criança quando está com fome chora, o adulto quando está com fome se irrita, então tu tem ali, nosso restaurante sempre foi à la carte, tu tem 15 minutos para entregar o prato para o cliente, senão a cadeira começa a ter prego, e aí teus colegas já estão tudo na balada. Quantas vezes eu saí com a minha esposa, depois de fechar o restaurante, entrava nas festinhas que já estavam os meus amigos, pareciam uma batata frita caminhando lá dentro, fedendo a gordura, tem todo tu entra na cozinha, tu sai com o cheiro da fumaça do churrasco, tem uma dificuldade muito grande. Até a gente está trabalhando agora com um projeto de franquias, e uma entrevista de uma casa como a Santo Antônio, que é familiar, que tem 91 anos, com um possível franqueado, aquilo é uma não entrevista. Chega o cara para falar contigo, te pergunta: tu gosta de sair fim de semana? Tu gosta de passear de noite? Tu gosta de viajar? Qualquer uma resposta que ele disser que é sim, terminou a entrevista, né? Tu tem que se dedicar muito a um restaurante. Claro que uma empresa familiar, hoje eu estou com um filho meu viajando de férias, o outro está ali, e eu estou com tempo para estar aqui também. A empresa familiar bem estruturada, tu consegue ter um lazer até maior do que se tu fosse um funcionário de uma outra empresa. Tá, esse é um desafio muito, muito grande, né? Porque eu trabalhei no comércio, no restaurante, até meus 18 anos. Meu pai teve uma lancheria no mercado público por 51 anos.
E eu, na adolescência, tinha essa questão, né, de trabalhar sábado, trabalhar domingo, né, e não é para todo mundo. E tu conseguir transmitir para os teus filhos e teus netos agora também que o quanto o valor e o prazer de trabalhar, isso é mérito totalmente dos pais, né. É, eh, qualquer ramo familiar aí, qualquer setor de empresas familiares, tem uma diferença entre herdeiro e sucessor. Tu quer ser herdeiro, tu quer viajar, tu quer passear, tu quer fazer as tuas coisas, tu quer só curtir a herança, tu não pode seguir a carreira na família. Agora, tu quer ser o sucessor e o sucedido saber passar, saber transmitir, saber confiar. Não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. A estrutura de um restaurante do Santo Antônio, que tem essa história de 91 anos, começou com fogão a lenha. Hoje é inviável trabalhar com fogão a lenha. Os fornos eram esquentados com lenha. Hoje tem um forno combinado que tu mistura calor com vapor, que é outra tecnologia. Então tu tem que te adaptar e se transformar. E para o meu pai foi difícil também. Eu que tirei o fogão a lenha lá de dentro. Eu fui para a rua aquela vez. Meu pai já me demitiu porque não ia dar certo. Aí quando veio o resultado, me chamou de volta. A questão do ar-condicionado. Ele não queria pôr ar-condicionado. Ele saiu de férias, eu botei. Segunda vez que eu fui demitido. Então, aí a clientela disse, pô, Caetano, que legal, agora tem ar-condicionado, tá mais confortável, aumentou o movimento, me chamou de volta. Então, e para os meus filhos, eu estou tendo um cuidado muito grande de aproveitar o que eles trouxeram de fora. Os dois se prepararam muito para o restaurante, até na Expo Inter que a gente tem. Minha primeira Expo Inter nasceu meu primeiro filho. Então ele viveu lá dentro também, aprendeu lá dentro algumas coisas e trabalhou 3 anos em restaurantes na Espanha, em Barcelona. O outro fez gastronomia, se formou e também fez um estágio num restaurante na França, dentro da cozinha. Então eles vieram com outros conhecimentos. Meu filho mais novo, o Fabrício, disse, pai, tu não gastou o dinheiro na minha faculdade em vão, pode confiar. Então, com eles foi uma passagem assim, se vocês têm uma ideia, vamos botar em prática. Se não der certo, a gente volta 2 casas. Até agora não mudei nenhuma das ideias que eles deram. Ah, que bom, Entendeu? que bom. Então a coisa está funcionando, está bem, toca o barco. E nesses 91 anos, Jorge, certamente tiveram muitos desafios. Tu poderia falar assim alguns dos desafios tu lembra da tua passagem, do teu avô também passou de dificuldades? Meu avô passou pela Segunda Guerra Mundial, eles vieram da Itália, meu avô e minha avó, e navios diferentes. Tu vê como é a vida. Eles se conheceram na Doutor Timóteo, onde até hoje é o Santo Antônio. Se conheceram por acaso. Meu avô não estava dando muito certo em Porto Alegre, foi se despedir de uns amigos, nisso abre a janela, Dona Concheta, minha avó, chamando os irmãos para almoçar, que ela estava fazendo o almoço. E o vô olhou, não viajou mais. Deu 10 meses, casaram. E a avó já, uma cozinheira nata, começou a fazer viandas e vender no arredor. E ela achou esse ponto, onde é Santo Antônio, que na frente tinha a Souza Cruz. E ela achou interessante atender os funcionários. Uma dessas funcionárias de Souza Cruz casou com meu pai. Meu pai conheceu ela no restaurante, ela vinha almoçar. Então, a história se formou lá na Doutor Timóteo, onde a gente até hoje está trabalhando lá. É uma... Fala-se que eu quero falar essa história da primeira churrascaria. Como é que foi esse início lá da primeira? Eles começaram já com churrascaria ou começaram com restaurante? Eu acho que eu não te respondi bem a pergunta anterior aí, do que a gente passou nesses anos de 91 anos. Se a gente se lembrar quantas moedas de 35 até 2026 o Brasil passou, quantas ideias de governantes mirabolantes que tiveram, confisco de poupança, confisco de dinheiro de conta, tsunami, enchentes, o Rio Grande do Sul teve umas 4 ou 5 nesse período todo, agora a pandemia, então... Enchente, problemas não faltaram nesse dia a dia. E aí, hoje em dia, se fala que o empresário tem que ser honesto. Não, honesto não é virtude, tem que ser resiliente. Resiliência não é virtude. Tu tem que saber
que a vida de um profissional, os impostos que tem, todos os custos que né, as leis trabalhistas também, são muitas dificuldades que a gente passou nesse período. E se adaptou, a gente, que nem água da chuva, a gente acha um lugarzinho para escoar. Né? E acho que também tu falou uma questão de ter muitos trabalhos, mas de honestidade, né? Muitos negócios também começam a fazer coisas erradas e daqui a pouco estoura o problema, né? Não é nem questão de honestidade. Se tu toma uma decisão errada, tanto financeiramente como atrasou um imposto, se tu não consegue pagar o imposto, fecha a empresa de uma vez, né? Então, a roda gigante essa, não pensa que o Santo Antônio não teve lá, assim, para um lado e para o outro lá embaixo. É só não pular dela. Tem que te agarrar, planejar, firmar e fazer conta. Tem que fazer muita conta. Mas eu estava voltando a outra pergunta. A tua avó previu lá uma oportunidade de atender os funcionários da Souza Cruz, onde está instalado até hoje a Santo Antônio. Então ela começou com um restaurante. Começou com uma cantina, a avó vendendo as viandas dela, galinhada, muito na comida italiana, massas. E o meu avô, para ajudar no sustento do restaurante, ele foi trabalhar de motorneiro na Carris. Era o motorista dos bondes, né? E ele falava para todo mundo do restaurante da gringa dele, do restaurante da mulher dele, lá no Dr. Timóteo. Ele trabalhava muito no centro. Não era assim para ir até o centro da cidade. E aquilo foi se propagando. Flores da Cunha, em 1935, que era o atual governador, que era o governador da época, mandou um intendente no centro ver quem poderia fazer um churrasco dos 100 anos da Revolução Farroupilha no Parque Farroupilha. Um churrasco de fogo de chão, como ele fazia na estância dele. E chegou nos ouvidos do vô, eu faço. E foi lá fazer. Se juntou com os açougueiros que entregavam carne, os filhos, e foi fazer e deu certo. O churrasco era para 100 pessoas ou quem mais viesse. E aquilo deu certo, ele introduziu o churrasco no Santo Antônio. Então o Santo Antônio já existia antes de 35, mas a gente marca como o ano da churrascaria, 1935. E quando tem uma ideia de quando começou, então, o restaurante, a tua avó vendendo cantina ali? 32, 33, essa história não é bem clara para nós ainda, mas foi ali que ela conseguiu um dinheiro emprestado, comprou aquele ponto, até hoje estamos ali. Eu imagino o quanto, eu estava conversando nos bastidores aqui, o quanto mudou o bairro nesses 91 anos, né? Como Porto Alegre mudou e aquela região também teve. Tinha uma indústria na frente ali. Tinha a indústria da Souza Cruz na frente, tinha a Selva, que era uma editora de livros, do lado, e na esquina tinha o White Martins, que era dos Oxigênio. Na outra esquina, junto com a Cristóvão Colombo, tinha um armazém Schneider, que distribuía para o Exército, para o Hospital Militar também, em toda a região ali. Era o supermercado maior que tinha na época. E no Parcão, 1000 metros do Santo Antônio, Campo do Grêmio e o Jockey Club. Então a avó fez logo muito sucesso ali. E quando introduziu o churrasco, eu me lembro, tem uma placa, logo que eu era molequinho, em neon, bar, restaurante, churrascaria e sorveteria Santo Antônio. E parece que tinha galheteria também, junto na fachada. Então era uma multifunção, sempre à la carte. Sempre à la carte. Tu vê que era uma região bem industrial, então ali, né? Tinha várias indústrias, tinha também, o White Martins. Na Cristóvão Colombo tinha também o Café Ambergen, parece. O Salsicha Zendler também, a fábrica era ali na Cristóvão, tudo na esquina. Isso da minha época de molequinho. Tipo, como naquela época as distâncias eram diferentes, né? Eram diferentes. Dali ali o bairro Floresta, ali? Bairro Floresta. Até o centro já era meio longe, né? Aqui nós estamos aqui nos nossos estúdios, estão no bairro Partenon, já era muito mais longe ainda, né? Hoje, é uma viagem. É uma viagem. Tinha as ruas asfaltadas, não eram todas, devia ter muito poucas na época. A Dr. Timóteo era de paralelepípedo. Né? Quantas mudanças aconteceram aí, né? Bom, e tu falou que, tu já falou que essas adaptações também acho que é uma forma do sucesso do Santo Antônio, né? Tipo, vianda, galeteria, sorveteria, churrascaria, sempre à la carte, mas sempre essa inovação que foi acontecendo. Alguns até
por tua iniciativa, que até resultou na tua demissão em 2 oportunidades, como não é fácil também essa inovação, né? Tem uma entrevista que o pai deu na década de 60, tem lá um quadrinho pendurado numa parede. O segredo do sucesso de um restaurante está se renovando sempre. A gente trata o nosso cliente como nosso sócio. O cara vai lá, investe um dinheiro, ele quer ver aquele dinheiro reinvestido para o conforto dele. E isso a gente procura fazer sempre. Tá sempre renovando, sempre mudando. A reestruturação é permanente. Eu me lembro que desde que eu comecei lá no Santo Antônio, já é a 4ª marca diferente que a gente está usando. Assim, e acho que muitas pessoas acabam às vezes parando no tempo e não se atualizando e acabam ficando para trás, Fica para trás. né? Eu estava me lembrando que a Oderich começou vendendo banha, né? A Gerdau começou vendendo prego, né? Mas na época já tinha uma tecnologia. E essa adaptação eu acho que é fundamental. A Tramontina com uma ferraria. E aí assim vai, né? Mas, Jorge, e na tua gestão, né, que depois tu ficou à frente do restaurante, teve algum ponto, assim, que foi mais crítico nessa trajetória, assim, que foi mais... O mais complicado, já a minha gestão mesmo, foi essa palavra tsunami, quando congelaram os preços. Eu tomei voz de prisão, porque o desespero era tão grande para conseguir mercadoria. Eu trabalhei um dia no Santo Antônio só com galeta e salsichão, e a casa era lotada, e eu não conseguia comprar carne porque não conseguia comprar as coisas. Era um preço aqui e eu tinha meu cardápio tabelado, com o cardápio na porta, e foi um fiscal, foi um dos piores dias da minha vida. O fiscal foi lá me autuar, e aí eu quase que entrei em luta corporal com ele, e foi os deixa disso, deixa daquilo. Depois eu tive que ir na Sunab, de mão dada com meu pai, ir lá pedir desculpa pro cara, e eu ainda não conseguia entender por que eu tinha que estar pedindo desculpa. Eu não estava nem conseguindo trabalhar, não tinha mercadoria para a gente trabalhar. Esse eu acho que foi o pior momento da história. Tipo, tem geração nova não passou. Eu passei, peguei um pedacinho dessa questão do tsunami, que meu pai, naquela época, no mercado público, ele tinha açougue. E tinha essa questão a carne tinha que ficar no frigorífico e na frente não podia ficar porque o preço era tabelado e não, se fosse vender na tabela, não tinha carne. Tu pagava para vender carne. Não, era muito... E essa questão tu falou desse espaço, né, passou por 2 demissões, né, ao botar a sugerir inovações lá no trocar o fogão a lenha, botar o ar-condicionado, isso te favoreceu também nesse aprendizado a estar aberto às ideias dos teus filhos. Ajudou bastante, tá? E a associação familiar tem as suas dificuldades. Minha avó teve 4 filhos, 2 seguiram. O meu pai teve 5 filhos, 2 seguiram. Meus 2 filhos gostaram do negócio, procuraram entrar no negócio. Como é que eu sou o último neto da minha avó. Todos os primos tiveram chance lá, oportunidades. Eu sou o último filho do meu pai. Todos tiveram oportunidades. Mas eu gostava muito daquilo. Então eu saía, como eu era o caçula, o pai levava a gente num restaurante. O meu cuidado, o meu olhar para dentro dos restaurantes dos outros, não era saber se a comida estava boa, era saber o que lá eles faziam que a gente não fazia dentro do nosso restaurante. Que tecnologia que eles tinham. Fazer um benchmarking. Benchmarking. Como é que eles cobravam? Como é que a gente está cobrando? Como é que eles entregavam? Qual era a atenção que o garçom dava? Qual era a atenção que a gente dava? Eu ia lá fazendo comparação. Papai, isso a gente não tem. Isso a gente não tem. Quem sabe a gente faz assim. E outra mudança que eu fiz, os garçons cobravam a conta na mesa. Era tudo de boca. E aí eu fui numa pizzaria com o pai, lá tinha um escaninho, que não tinha sistema ainda, né? Sim. E o garçom tirava o pedido em 2 vias, uma para a cozinha, outra para o caixa. E o pai disse, não vai dar certo aí, meu filho. Mas essa vez ele não botou para a rua, a gente implantou, deu certo. Então o velho já começou a me olhar meio diferente daí. Não, é desafiador, né?
E como é que é também tu atender gerações diferentes, né? Porque, tipo, tem famílias que iam lá criança e agora estão levando as crianças ou até os netos lá na churrascaria, né? Como é que é esse processo também de mudança da forma de atendimento ou mudança de paladar, enfim, O Santo Antônio tem um negócio lá que tem muitos anos, a recreação. Então os pais levam as crianças, ela fica lá brincando com a tia, né, que cuida lá, monitora, e eles vão crescendo. Isso dá nas pessoas quando voltam, essa criança que foi lá, quando vem com o seu filho, desperta uma memória afetiva nas pessoas. Então o Santo Antônio tem muito disso, tem uma história de memórias afetivas. E é fantástico estar lá dentro do restaurante e ver esse retorno desse crescimento. Uma outra coisa que meus filhos fizeram lá agora foi fazer uma parceria com o Pão em Dobro. Então, essa geração que cresceu comigo lá dentro, que já está beirando seus 70 anos, e até pessoas mais velhas, também tem que renovar essa clientela. E esse Pão em Dobro traz uma juventude lá para dentro. E essa juventude requer outro atrativo, requer outras coisas, outro tipo de atendimento também, junto com o nosso DNA. A gente tem algumas coisas lá que são significativas em termos de atendimento. Isso dá uns quantos semestres essas três palavras: atendimento, qualidade e preço. Qualidade envolve um sem número de quesitos. Atendimento envolve um sem número, e o preço também. Tu não pode perder a qualidade. A gente está num processo hoje, um Viva RS, o Rio Grande que dá certo, muito em função de como os nossos produtores começaram a tratar nossas pastagens, os nossos campos, o nosso terroir. É só ver, os nossos vinícolas cresceram de qualidade, cresceram de produção. Os nossos frigoríficos, então, nem se fala, porque agora nós não perdemos para a Argentina, para o Uruguai, em termos de qualidade. E o nosso Pampa é o mesmo, sempre teve. Só que agora está se olhando com uma forma diferente. Levei meus filhos, a gente foi, junto com os funcionários, o chefe de cozinha, os assadores, a gente vai visitar os frigoríficos para ver o processo que eles estão fazendo e dizer realmente como é que a gente quer a carne. E isso a gente não tem, não tem negociação, tem que ser a melhor qualidade de carne. como é que também quais são os valores inegociáveis? Um deles é esse, qualidade da carne. Qualidade da carne é negociável. Então, passou o tempo. Os fornecedores, do frigorífico que te atende vocês hoje, é o mesmo há muito tempo ou teve mudanças? É o mesmo há muito tempo e teve mudanças também. Se baixou um pouquinho a qualidade, meu carrinho vai lá no frigorífico falar com o cara. Não é nem por telefone. Eu vou lá, converso, dou um tempinho nele, que tem mais frigoríficos de qualidade aí. E quando volta o processo bom, a gente retoma também o trabalho. Qualidade na carne. É a carne mais macia? O que mais pega nessa questão de qualidade? Desde do toalete da carne, desde a forma como entrega, a embalagem a vácuo, a maturação da carne, entregar o que a gente pede. Não posso dizer que eu não tenho chouriço hoje na casa, porque o frigorífico não entregou, entende? Isso é inegociável, não tem negociação. Outra coisa inegociável no Santo Antônio é o atendimento. Eu ainda tenho garçons comigo lá que tem 40 anos de casa. Esses sabem qual é o nosso DNA, sabem qual é que é o caráter do nosso atendimento. Então, quando chega um novo, encosta nesse. Tem todo um trabalho de ficar de auxiliar desse garçom, porque isso transforma. E o nosso atendimento lá é bom. Isso é um diferencial. Tem qualidade, tem atendimento. E acho que. Eu vejo muitos estabelecimentos, Jorge, que abrindo em Porto Alegre, lugares lindos, maravilhosos. Tu vê lá a pessoa investiu lá milhões naquele estabelecimento, cadeiras, mobiliário, arquitetura, né? E daqui a pouco o negócio desaparece. E um dos motivos que eu noto um pouco é o atendimento. Tem aquela questão, pessoas muito sem experiência, sem capacitação, sem treinamento, talvez sem remuneração também, e pecam no atendimento.
eu falo aí nas rodas, falo às vezes nas palestras, eu nasci dentro do restaurante, meu primeiro dinheiro eu tinha 9 anos, quando eu ganhei o primeiro cafezinho que eu servi, que um dos exemplos que a gente passa na liderança, que eu aprendi com meu pai, é tu não tá gostando muito, mostra como é que faz. Tá? Pega a bandeja, divide a bandeja com os garçons, eu divido a faca com os cozinheiros, divido a faca com o assador, então para mostrar realmente como é que é. Então muito da liderança que a gente tem, eu tento mostrar fazendo também. E conversas, e reuniões mostrando e dizendo e passando. O líder tem que ter, uma das suas principais qualidades é a humildade. Também entender e aprender com o subordinado, com as pessoas que estão sob o teu comando. Eu acho que a habilidade para lidar com isso faz parte da presença de um líder na casa. Então, muitos disso a gente passou. E eu falo, eu nasci dentro de um restaurante, eu tenho dificuldades. Imagina um cara que abre uma casa dessa, cheia de quesitos bárbaros, vai pegar um cliente exigente, isso não tem experiência nenhuma no ramo, se cerca. Tenta entrar em sociedade com pessoas que conheçam, tenta arrumar realmente um chefe de cozinha que saiba exercer a liderança dele, um maître que entenda do riscado e sabe passar adiante, e principalmente um gerente que seja do ramo. E aí tu pode ser um empresário do setor, pode fazer, porque é difícil o dia a dia. Uma coisa muito sensível no restaurante, né, é a cozinha, né, de ter bons profissionais da cozinha, até porque como é que uma carne passou, piscou, já passou do ponto, né? Como é que é também encontrar profissionais hoje em dia e manter bons profissionais também é uma dificuldade grande. Até uma vez a gente lançou um aviso no Instagram, estamos precisando de cozinheiros, nunca precisou cozinhar, ele vem aqui, ele aprende. Então a gente já está ensinando também, a gente já é um Senac. Então encosta o cara lá dentro, o cara se quer trabalhar e tem boa vontade, a gente transforma. A gente faz bons profissionais, a gente transforma o cara que tem boa vontade, a cozinheira que tem a boa vontade. Eu quero ser cozinheira, vem que a gente ensina e te transforma. Então hoje em dia, depois da pandemia, a mão de obra ficou um pouco mais difícil, mas não é impossível. A gente tem as lideranças lá que conseguem transformar essas pessoas em bons profissionais também. Eu tive o primeiro contato com a churrascaria Santo Antônio quando trabalhava numa empresa de bebidas, lá atendendo lá Santo Antônio dentro da Expo Inter, né? Que vocês participam já há muitos anos lá, né? 34 anos. 34 anos. E vocês participam de mais eventos também ou optam por ficar na Expo Inter e no restaurante, que já é bastante trabalho, diga-se de passagem? Quando os meus filhos entraram de volta lá para o Santo Antônio, todos eles passaram os dois em outras áreas de compras, de escritório, de caixa. E a Expo Inter, se tu acha que é difícil treinar um profissional, tu imagina um restaurante que não tem o soft open, ele abre a pleno, a milhão, muitos funcionários já saíram no meio do serviço embora, apavorados com o que acontece lá dentro. E abriu com milhares de pessoas já. Lotado, abre lotado, não tem, o plano A não dá certo, o plano B tem que ser melhor ainda. Então, ali tu forma pessoas, meus filhos se formaram lá dentro. E mão de obra não está muito mais fácil assim, não como era antes da pandemia. Então, e lá no Expo Inter, tipo, é muito detalhe no atendimento, é muito detalhe nos produtos, né? E tu vai para digamos assim, onde vocês estão há 91 anos, já tem emoção dos Constante. Constante, né? Tipo, estava comentando antes dos bastidores, será que vai vir todo mundo trabalhar hoje? A carne está na quantidade correta, porque tem mais essa questão, né? Será que e se dá um movimento muito inesperado, vou ter produto para atender todo mundo? Qual é o estoque mínimo? Mas tu perguntava sobre os eventos antes. Aconteceu uma situação, tu perguntou quais as piores situações que já aconteceram lá dentro. A minha empresa de eventos estava faturando bem, né? A gente estava bem no mercado, fazia casamento, corporativo, lançamento de produto, lançamento de prédio, trabalhava muito para construtoras, com 3 funcionários. Santo Antônio hoje tem 70. 3 funcionários, porque para fazer um evento para 2.000 pessoas que a gente fazia, tu contrata extras e forma uma equipe,
através do teu chefe de cozinha, do teu comercial e da tua logística. Eram as 3 funcionárias que eu tinha. E fui deixando um pouco de lado o Santo Antônio e botei à venda os terrenos do Santo Antônio. Foi quando o Fabrício, que já tinha ingressado na faculdade de gastronomia, falou para a mãe dele: mãe, estou vendo esse movimento do pai aí, não estou gostando. Eu queria entrar com meu filho de mão dada por essa porta do Santo Antônio, que nem eu entrei com ele. E a minha Maria Olinda, minha esposa, me falou isso, eu digo, que fosse um carrinho no meu peito, sabe? Quem jogou bola sabe o que é isso. E aí eu já tinha negociado quase tudo certo já com da construtora Riso, Renato. Peguei meu carro, fui lá, Renato, aconteceu assim, assim, assado, te peço perdão pelo teu tempo aí, tiveram alguma despesa. Jorge, graças a Deus, eu me criei dentro do Santo Antônio, ainda bem que aquilo não vai fechar, que ele ia virar um edifício. E eles, quando entraram, me pediram: pai, vamos cuidar do Santo Antônio, vamos junto aqui, para com esses eventos. Cada vez que tem um evento desafora, tu tira 2, 3 da cozinha aqui, tira não sei quem, para fazer os extras para ti lá. E fica meio desfalcado aqui. Fica desfalcado aqui, tu não está dando atenção que o Santo Antônio, tu tem razão, meu filho. Fechei a empresa de eventos, o cozinheiro ficou comigo, as outras 2 pessoas foram fazer outras coisas, são meus amigos até hoje, todos os 3, e tocamos o barco e fizemos um rebrand da marca, mudamos logotipia, a gente entrou de cabeça no Santo Antônio, se cercou de pessoas de marketing bom, e estamos tocando, muito feliz com essa decisão. Que bom, que bom. Acho que é importante tomar essa decisão estratégica, né? Tipo, é uma decisão difícil, porque o empresário, ao dizer não, né, ele sempre quer aumentar mais, vamos supor, mais eventos, ou mais produtos. E isso acaba, às vezes, que não tomar essa decisão estratégica acaba desfocando o negócio. O negócio que é a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso negócio importante e principal, né? Eu sempre fui um empresário de campo. Minha irmã cuidava mais da parte financeira, se aposentou já, a Elaine. E aí também, a gente contratou uma empresa, uma equipe, para cuidar da parte financeira, para gerir os nossos negócios de retaguarda. E a gente ficou com mais tempo de tocar a parte comercial. Os meus 2 filhos, um cuida de uma parte, o outro cuida do outro, e agora a gente está todo mundo junto. E um dos segredos também da harmonia de uma empresa familiar é a gente entender que nem todo mundo pensa igual. A gente tem ideias diferentes, a gente discorda, a gente briga, mas o fundamental que o meu pai nos passou quando terminou a reunião, mesmo que ela não tenha findado ainda as decisões, ainda não conseguiram determinar qual a decisão a ser tomada, que quando se levantar, italiano tudo se beija, se abraça, se beija, amanhã o negócio continua de novo. Não pode abrir aquela porta e sair bravo um com o outro. Pode sair bravo, mas não pode sair brigado. Isso tem dado certo. Porque essa é um desafio, porque opiniões diferentes faz parte também, do crescimento, e daqui a pouco algo que tu achou que era 100% certo, vem outra pessoa com uma ideia, eu acho que não é bem assim. Não é bem assim, e isso só cresce. Só chega num acordo, quando chegou num acordo, aquilo vai para frente. Não, eu quero assim, pronto, não serve. Tu falando da tua experiência dos teus filhos no exterior, não vê ideias de mudar o cardápio? Eu pedi para o Fabrício é cozinheiro. Fabrício, só não muda o molho da avó, é o molho de tomate. São esses ingredientes, é essa maneira de fazer, e o parmegiana vinha servido com o molho. Ele disse: pode deixar, pai, isso aí a gente não faz. Ele, em vez de cozinhar o tomate, ele foi assar o tomate. Ficou melhor. Em vez de largar o molho em cima do filé, que ele já vai tirando a crocância do milanesa, ele criou uma cunha, o molho vai separado, então tem mais uma experiência para o cliente passar ali e fotografar o garçom derramando o molho na hora. Melhorou. Então o que eu vou dizer? Toca o baile, né, meu? Toca o baile, vamos em frente. Não, mas o meu prato continua o mesmo. Continua o mesmo e o molho melhorou. Sim. Ficou melhor, ficou mais saboroso. Mas quando
quando tu tem uma experiência profissional em outro país, a tendência, o que eu acho, né? Chega aqui, mas não, eu quero incrementar novos pratos, não aperfeiçoar os atuais, mas aumentar o cardápio. Não chega essa demanda para ti, Jorge? Não, mas tem esses nomes de carne diferentes aí, o Iron, o Chuck, o Brisket. O Santo Antônio é um pouco difícil de a gente colocar essas coisas, tá? Porque o cara tá lá para comer o filé, para comer a picanha, para comer a costela, mas tem essa geração nova. Então a gente colocou essas coisas no cardápio lá e está vendendo bem para caramba. Não dá para engessar uma empresa. Tem funcionários lá, Dona Ângela, está há 50 anos comigo. A Dona Ângela, ela era cozinheira, ela que fazia os filés. Sempre foi assim, sempre deu certo. Mudou um pouco as coisas. Então a gente deu. A Ângela não conseguiu se adaptar, e é uma querida, está no livro dos 90 anos, uma foto minha e dela abraçada. Então a gente passou muita dificuldade junto. Então ela é responsável agora por todos os cortes de carne, para cuidar da gramagem, para cuidar de todas as coisas, todo o filé, ela que corta toda a picanha, todo o entrecô. Então ela pegou uma função de mais destaque ainda que lá ela está conseguindo resolver. Então tu conseguiu botar uma liderança que tu tinha num cargo até melhor, e no que ela não conseguia se adaptar, a gente tirou de uma forma que para ela foi melhor e para nós também. Então tu tem que pensar também, como liderança, como tu vai acomodar os teus pares queridos lá dentro, sem comprometer a tua empresa e melhorando o teu rendimento. Então, são demandas que o cara faz que dá certo e sai todo mundo feliz. E também vejo, tipo, essa capacitação dos garçons antigos também, porque novos produtos, novos cortes, como vai falar um nome diferente, né? Também tem toda uma capacitação também dos garçons. Não, e o prazer dos caras que estão lá há mais tempo, de contar a história. O Santo Antônio tem histórias. Então chega as pessoas de fora, hoje o turismo de Porto Alegre era de um turno. As pessoas que estavam indo para a Serra, ou que estavam passando dos países de baixo para o litoral de Santa Catarina, ficavam um turno. Hoje já estão ficando em função da orla do Guaíba, em função da rede hoteleira que está maior, em função de uma série de coisas que Porto Alegre tem, até mesmo esse turismo de eventos, de feiras, de summit que tem. A maratona, que a maratona botou de gente em Porto Alegre foi um absurdo. Então, a média já está dando 4 turnos em Porto Alegre. Nunca se falou tanto inglês lá dentro, o espanhol, os guri falam espanhol, francês e inglês, e eles vão traduzindo lá, tem garçons que também falam inglês, e pessoas de fora do estado, Manaus, Amazonas não, Maceió, vem gente de todo lugar do Brasil e vão e voltam no outro dia, para ver a história, para estar na primeira churrascaria do Brasil. E os garçons, quando vê gente diferente, me chamam para ir na mesa. O Fabrício também gosta muito de falar da história, também vai e conversa e conta. Ontem teve gente do Chile lá, que eu até sentei para conversar um pouco na mesa, e ficamos uma meia hora falando da história da empresa deles, da história da nossa empresa, que se mistura muito. Não, é essa questão do atendimento, né? É isso que eu falo, que às vezes eu vejo grandes empresas, restaurantes que investem muito e esquecem dessa parte do atendimento, que isso é importante, escutar o cliente, ser atendido pelo dono, às vezes vai lá, eventualmente, vai lá, está tudo bem, né? Não, chega lá, nem cumprimenta os clientes, né? Acaba o pessoal não se sente bem recebido, né? Não se sente bem. Tem que se sentir em casa, né? Até para o cara mesmo, que esse que chega irritado, chega num domingo lá, casa lotada, à frente da calçada cheia de gente, você até vai demorar muito, tá muito cheio. Eu digo, graças a Deus, né? Vemos uma pandemia, graças a Deus pra ti. Eu digo, pô, meu, calma aí, eu queria estar eu no teu lugar tomando uma caipira aí, vamos tomar caipirinha junto. Espera aí, te acalma. Então tu tem que transformar esse rancor que o cara tá, essa irritação, numa vivência boa lá dentro. Eu nem digo mais fazer experiência, que tu tenha uma experiência boa. Tem que ter uma vivência boa naquele restaurante, naquela casa que tu escolheu. Eu já dou graças a Deus que o cara parou ali na frente, que escolheu a Santo Antônio para ir. Então, ou o cara entra lá, tô atrapalhando aqui, daí eu mostro na rua, passou um carro. Não, quem atrapalha é aquele que passou e não fica. Ele entrou aqui dentro, já está me salvando a vida. Segunda-feira eu vou ficar agradecido que me ajudou a pagar minhas contas. Então, tu também tem que ser grato com o cara que escolhe a tua casa. E assim funciona.
Jorge, também, tipo, fico lembrando assim como era fazer comunicação e marketing lá em 1935, 32, lá com tua avó começou a vender as viandas, né? E hoje mudou também a forma de comercial, de como fazer, divulgar, principalmente quem está chegando em Porto Alegre, daqui a pouco pesquisou na internet e já achou lá a Churrascaria San Antônio como uma das melhores, se não a melhor de Porto Alegre. Como é feita essa comunicação e como é que é essa questão com o link com o novo momento de marketing do digital, das redes sociais? Quem está conosco é o Beto Bordache, da Money Money. Ele fez o rebrand da marca, começou por ali. Então, é um passo a passo que a gente está trilhando junto. São reuniões 2 vezes por semana, que a gente vê como é que a gente vai atuar, como é que vai ser o Dia dos Namorados, como é que vai ser o Dia dos Pais, como é que vai ser a Copa do Mundo, como que nós vamos poder fazer. Agora o Santo Antônio tem o Santo Clube, uma vez por mês se reúne, a gente reúne 20 pessoas numa sala separada que a gente fez nova, onde a gente faz um menu de 9 etapas, cada etapa corresponde a cada 10 anos do Santo Antônio. Então começou com a galinhada da avó e até terminar no freio de ouro, que é aquele que faz o fogaréu lá, onde eu mostro a carne. Esse próximo evento vai estar o Marcelo Bolinha, junto comigo. Então eu pego um cozinheiro, um açougueiro, ou uma personalidade gastronômica e põe junto comigo ali. Então, cada prato que vai, a gente conta a história, conta como foi feito, como foi criado, como que eu cheguei até ali no Santo Antônio, como o Bolinha chegou até aqui, como que a gente está junto, por que a gente participa. Então, uma conversa muito bacana que para 20 pessoas que comprem o seu ingresso lá, e a gente passa ali 2, 3 horas, todos os pratos harmonizados com vinho ou com cerveja, parceiras. E isso está funcionando bem. São ideias que a gente está desenvolvendo e fazendo as coisas acontecer. Estava também conversando nos bastidores que talvez quem olha de fora, que chega assim, não, agora 91 anos, está tudo já esquematizado. Então lá é tranquilo o negócio, né? Chegar o domingo, tá um monte de gente, mas já está tudo resolvido já. E nem assim, né? Apesar de toda uma preparação, de todo um profissionalismo, acontece coisas não previstas. Como é que funciona essa. Então, é só estragar uma fritadeira na hora do pau ali, na hora do movimento, que tu fique sem uma peça, tu não tem tempo de repor, porque tu até repor, o serviço atrasou tudo. Então, a gente falava antes, a gente é muito competitivo, a gente sempre quer entregar o melhor. A Santo Antônio é muito preocupada com a entrega. Então, entregar no tempo certo e que o cara seja bem servido. O camarada já esperou 40 minutos na rua, e depois senta para esperar mais 40, não. Tá? Tu tem que agilizar esse cara, tem que agilizar todos os processos. E não é fácil, tu tem tudo sincronizado lá dentro. Não preocupa, a gente está sempre preocupado em atender da melhor forma possível. E qual o melhor ponto da carne? O ponto da Santo Antônio é o ponto do cliente. Se ele gosta bem passado, ele vai comer bem passado. Se ele gosta crua, ele vai comer crua. Tem gente que só bota na chapa e tira, ou bota na churrasqueira, esquentou, já pode servir para o camarada. E aí ele vai comer assim. E eu fico pensando na complexidade disso. Porque se tu tem passando espeto corrido, tu meio que consegue assim, acho que fica um pouco mais fácil. Mas quando tem uma mesa, tem 4 pessoas numa mesa e cada um pede um ponto diferente, fica bem mais complexo isso para poder para o churrasqueiro lá para a cozinha entregar aquela carne no ponto, daqui a pouco 4 pontos diferentes. Por exemplo, na cozinha, tem um só lendo comanda. Só lendo a comanda. E na comanda está ali escrito: esse prato sai com churrasco, para não sair um separado do outro. Esse prato é mal passado, esse prato é bem passado. Aberto, bem passado. Tu abre o filé e bota ele dos dois lados. Então, e ainda tem um de fora da cozinha, esse dia de grande momento, conferindo como que saiu esse pedido, se já chegou o churrasco junto, para não ir um em cada tempo na mesa. Então, é complexo, mas é organizado. Não, com certeza, mas tipo, é uma complexidade, não é pouca coisa isso fazer acontecer de entregar 4 pontos diferentes na mesma mesa, né? As pessoas entram lá, eu tenho um amigo que tem oficina de diesel. Aí eu vou às vezes visitar ele lá na oficina dele, eu vejo aquele motor
todo desarrumado lá, todo desarmado, fora da... Eu digo, isso aí não vai dar certo nunca. Montar de novo, Não, vai sobrar parafuso. Vai sobrar parafuso. É a mesma coisa o cara que chega lá, vem aquela monte de gente. Aconteceu uma situação comigo na Expo Inter passada. Lá o restaurante tem 450 lugares, estava lotado. E tinha uma espera semelhante às pessoas que estavam lá dentro. Então, o cara esperou lá, acho que 2 horas, e entrou. Ele entrou em 10 minutos, estava comendo. Disse, como é que pode? Eu digo, meu, é sorte. Eu tenho sorte. Eu estou aqui há 40 anos quase. A gente tem um processo lá na Expo Inter que o cardápio é bem reduzido. Eu tenho alguns pratos de cozinha e a churrasqueira. E uma do lado da outra, então, ali sai junto mesmo. Tem uma pessoa coordenando a churrasqueira e uma pessoa coordenando ali e casando os pedidos. Então, não é sorte, aquilo é treinamento. As pessoas básicas ali, o principal assador e o principal cozinheiro, estão comigo há mais de 40 anos. Então, a gente cerca essas pessoas principais com outras pessoas boas também e vai dando certo. Sabe que entrevistamos uma pessoa uns dias aqui no programa e ele falou: uma empresa de sucesso é a que tem sucessão. Eu achei bem importante, ser reflexivo isso, né? E a sucessão pode ser familiar, pode não ser familiar, né? Mas uma empresa de sucesso tem sucessão. Pode ser até um funcionário que deu Já certo tem ali. isso? Nosso gerente está mais de 30, trabalhou comigo no Chef's Grill, que eu vendi antes de 2000. Era um restaurante que tinha na Miguel Tossi, bem bom o restaurante. Se me deu franquia em Curitiba e a gente abriu uma filial dele em Jurerê Internacional. De 92 a 98 durou esse restaurante. 92 foi o mesmo ano que eu entrei na Expo Inter e no mesmo ano que nasceu meu filho mais velho. Então foi esse ano foi marcado para mim, que foi muitas coisas que aconteceram. E das coisas que a gente fez, e vendi, abri outra filial lá também do Santo Antônio, no Bourbon desses Brasil, em 94. Essa não deu certo. Retornamos para a base, estamos firmes até hoje. Eu estava comentando sobre seu projeto novo de franquias. Você está entrevista uma pessoa para ser franquia, faz 3 perguntas, a pessoa está desqualificada, né? E eu vejo muitas empresas franqueadoras que a entrevista, tendo dinheiro, já pode tá comprada a franquia. E eu vejo essa preocupação tua e de algumas pessoas, de muita preocupação se a pessoa vai conseguir entregar aquilo que tu entrega hoje na San Antônio. A marca é muito forte, né? Então a gente tem muito respeito por essa marca que minha avó criou. Então, o meu pai foi um maestro dessa marca. Foi muito difícil de eu suceder ele, porque algumas pessoas entravam lá no restaurante que deu o Caetano. E o meu tio Orlando também era muito marcante, um carisma fantástico, esses dois tinham. Meus 18 anos, bom, o Caetano não tá, e o Orlando também não tá. O cara fez assim para a família, espera aí, foi até o banheiro, voltou, vamos embora. Tipo, seu Citrim, o que houve? Conhecia ele desde pequeno. Os velhos não estão aí, nem sabonete tem no banheiro, não imagino como é que tá essa cozinha. Então eu tomei pancada, aí eu tomei a decisão de falar com o pai. Pai, deixa eu cuidar da fila do restaurante, que o porteiro é respeitado. As pessoas gostam de olhar o porteiro, que o porteiro deixa entrar ou não deixa. Aí eu virei porteiro do Santo Antônio, as pessoas descobriram o meu nome, até gorjeta queriam me dar para passar na frente na fila, queriam me dar uma gorjeta, eu aceitava, disse, eu te dei uma gorjeta, muito obrigado. O senhor está gostando de mim pelo jeito, né? Mas tem gente na sua frente. Então eu tinha o cuidado de cuidar da fila do pai, não passar ninguém para trás e ser respeitado. Comecei a ser respeitado, mas não foi fácil. E os guris sofrem também. O restaurante do Jorge, não é o dos guri para eles ainda, sabe? Mas não são mais guri, já são 2 homens formados. Não é. Eu fico pensando os desafios de ter um empreendimento que tem um peso de uma marca forte, não é? Como é que é? Os teus filhos estão cuidando disso ou se preocupam com esse peso e com essa responsabilidade? Essa frase até nem é minha. Cuidar da marca e do peso dessa marca é do Fabrício e do Rafael. Eles têm um orgulho danado disso. Orgulho. Não, eu vejo pensando que como é desafiador isso, né?
E como é que falou muito da da preocupação com a qualidade, mas eventualmente, às vezes o preço da carne sobe de uma noite para o dia e tu não assim, nem sempre consegue passar de forma imediata para o cardápio isso, né. A gente pena um pouquinho, porque até o cardápio fazer um novo, ele demora, tem um delay ali que e a gente aguenta no osso, mas não é inegociável a qualidade da carne. Posso não ganhar bem naquelas semanas ali, mas o cardápio vai ser corrigido, vai diminuir o movimento, tá caro. É até um elogio para mim dizer que o meu restaurante é caro, porque a qualidade da carne a gente cuida muita, não só da carne, do nosso hortifruti, todas as coisas que entram lá tem que ser a melhor possível. E como é que tu tá enxergando, assim, o futuro da gastronomia gaúcha, né, que tem tido muitas mudanças, abriram muitas churrascarias, fecharam muitas churrascarias, né, muitas pessoas acabam não tendo nem condição de ir numa churrascaria na frequência que gostaria. Como é que tu vê esse futuro da gastronomia e das churrascarias, né? Eu vejo com muitos bons olhos, porque a gente falou um pouquinho antes ali sobre como os nossos produtores estão cuidando mais dos nossos produtos. Os produtos locais estão sendo usados, porque estão com cuidados. E se a gente pensar Unicinos, Uniriter, PUC, faculdades de gastronomia que estão formando gente com muito mais qualidade. Não é só mais o Senac que forma profissionais. As faculdades estão largando no mercado gente muito competente. E tem empresários muito qualificados aí. Essa gurizada que está entrando, até a gente brinca aí entre nós, os assadores veteranos, luva preta. Botou luva preta, tu é assador. Mas são bons guri, meu. Eu tenho participado de alguns eventos, eu sou jurado no Paleta Atlântida, e eventos que convidam vários churrasqueiros, por exemplo, o Binacional em Livramento, que vem assadores de todos os lugares. A gente atende lá 2.500 pessoas, cada assador pega uma estação e a gente faz amizade com esses churrasqueiros todos aí. Pô, que galera competente, que galera de nível alto, meu. Tu estava comentando dessa questão do turismo em Porto Alegre, do turismo gastronômico, né, que ficam 4 turnos, né. O que tu acha que ainda pode melhorar em Porto Alegre para melhorar o turismo? Que o Guaíba fosse um grande mar azul, transparente. Não, é o que nós temos. A gente tem a hospitalidade do gaúcho, isso atrai turismo. Nossa orla, como falei, a nossa rede hoteleira hoje está... O Santo Antônio não tinha nenhum hotel mais perto, era o Plaza. Hoje tem 10 hotéis em torno do Santo Antônio. E hoje os hotéis, quando estão lotados, eles gostam de dizer para o seu cliente que ele não precisa nem pegar um carro, que eles vão caminhando ali na Santo Antônio, que a Santo Antônio é boa, ou que vão no outro restaurante, que vão ali do Bacalhau, que vão no Mocotó, tudo na volta ali, casas boas que tem. Então, antes a gente tinha que ir lá dar um dinheirinho pro porteiro, o cara da portaria, Para indicar. para indicar. Tu tinha que fazer um trabalhinho forte. Hoje não, hoje eles têm o orgulho de dizer que ali perto tem casas boas para ir, que tenha supermercado, que tenha tudo, que tenha atividade que eles possam fazer ali. Então isso tudo influencia e ajuda. E esses congressos todos que eu falei um pouquinho antes, isso também está trazendo esse turismo aí. Jorge, e como é que tu vê os próximos passos da Santo Antônio? Como é que tu vê, assim, o futuro dela e os próximos passos? O que vocês e os teus filhos estão pensando para o futuro da churrascaria Santo Antônio? O Santo Antônio, ele começou a teleentrega, um processo pioneiro em Porto Alegre. Quando entrou os teletaxis, o cliente ligava para fazer a encomenda, para ir buscar, o pai já dizia, eu posso mandar de táxi, tu paga o teletaxi aí, mais a minha comida, que o motorista já vai me ter pago aqui. Então, ali já surgiu a teleentrega. Então, o próximo passo do Santo Antônio é desafogar a cozinha, que hoje 20% do nosso faturamento é teleentrega. Então, já sobra mais para a gente atender a nossa clientela lá, que o movimento está muito forte. Abriu uma Dark Kitchen, uma teleentrega separada do Santo Antônio. Tem os processos de franquia que a gente ainda está estudando. A gente teve já 2 pilotos, um na Expo Inter e um no Parque da Harmonia, lá na Semana Farroupilha do ano passado, que já foram bem. Então, a gente quer fazer a nossa primeira loja
a nossa loja piloto, que seja nossa, de nossa propriedade, e depois aí vender as franquias. E a franquia não é do Santo Antônio, a franquia é de um cardápio específico, uma Santo Antônio Express, mais reduzida, menor, que o atendimento seja em mesas compartilhadas, numa praça de alimentação, para também não ter todo o sistema de atendimento de mesa, que isso a gente julga mais difícil. Mas nós estamos preparados para desenvolver essas coisas aí. Jorge, o que tu pode deixar, estamos já indo para os nossos minutos finais do programa, passou voando aqui, de que a Santo Antônio, após seus 91 anos, pode deixar de lição para quem está entrando nesse mercado, para quem já está no mercado e quer perpetuar o seu negócio, assim como a Santo Antônio tem perpetuado há 91 anos? Primeira coisa, está começando agora, prepara lideranças, prepara líderes de turno, líderes de sessão, o líder da cozinha, o líder da sala. Essas pessoas são importantes para te ajudar. Eu acho que um restaurante, para te abrir, tu não pode abrir sozinho, tu tem que ter sócio, porque não para, são 7 dias por semana, 14 turnos por semana. Então, tu precisa ter um sócio que tenha o mesmo posicionamento que tu, as mesmas diretrizes, o mesmo DNA de atendimento, e eu acho que essa é a visão que para ter um segmento longevo. Jorge, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, né, para compartilhar esses 91 anos de história da Santo Antônio. Tá. Como eu falei no início, como é bom falar da vida do Santo Antônio. Que orgulho que me dá contar da história que a minha avó começou, contar o que o meu pai fez, os meus tios, e o que eu e meus irmãos e agora os meus filhos estamos fazendo. Então é um orgulho e nos prestigiem. Bom, também queria aproveitar e agradecer a nossa equipe técnica que faz tudo acontecer no programa aqui, produção, áudio, vídeo, né, que faz o programa acontecer. Também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Fortus, que tem uma solução 360 com contabilidade, RH, auditoria, o sistema RP financeiro completo, ao Sindiconto, o Sindicato dos Contadores, e também a nossa qualificada audiência, que a cada programa aumenta mais. Ontem eu estava recebendo mensagem de Uruguaiana, mensagem de Pelotas, pessoal assistindo o programa. Então, nosso muito obrigado que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.